Então hoje nós vamos começar a entender um pouquinho de telhado, para que vocês consigam complementar com esse conhecimento no projeto de vocês e façam um lançamento mais coerente, porque eu estou percebendo que as ideias de vocês, dos projetos, elas ainda estão muito abstratas em termos de telhado, porque tem muitas coisas que acontecem no telhado que a maioria de vocês ainda não compreendeu muito bem. Eu não estou preocupado com a parte de tecnologia do telhado, tá? Mas quando vocês estiverem utilizando um determinado telhado, que a liberdade vai ser de vocês para dizer qual telhado que vocês vão trabalhar. Vocês têm que estar a par da tecnologia utilizada, porque um dos itens da avaliação lá é se você domina a tecnologia que você escolheu para fazer no seu projeto. Tá? Se você vai dizer que seu projeto é de, sei lá, alvenaria convencional com concreto estrutural também convencional, então você tem que dominar o que precisa colocar nele, pelo menos para termos de argumentação arquitetônica, não em termos de engenharia estrutural, tá? Mas escolher o telhado, vocês precisam saber, primeiramente, as características que você e problemas que você vai ter relacionados com o tipo de telha. Primeira decisão que você deve tomar, a primeira consciência que tem que ter no telhado é que telha que você está trabalhando. Bom, a gente vai ter basicamente dois modelos principais, a gente pode discutir outros depois, mas eles são referência para a maioria das outras telhas. Nós temos um sistema convencional, que é o que a gente vai ter aquela telhinha comum capa-canal. Vantagens e desvantagens dela. Ela tem uma característica térmica muito boa, ela é um bom isolante térmico, né? Então ela é interessante, tanto por isolamento quanto por inércia, porque ela tem uma espessura maior, ela é mais densa, então ela é mais difícil da troca térmica vencer. Agora, ela tem o inconveniente de ter muitas emendas, muitas conexões. Quer dizer que você tem mais infiltração. Eu não vou entrar muito fundo nisso, porque a gente até já estudou isso em aspectos econômicos, né? Então, para a gente, isso daqui já é um assunto superado, a gente já sabe essas características. E a gente viu telha de fibrocimento, que são as placonas grandes. Não lembro agora de cabeça o tamanho da placa, mas é uma coisa extensa. Você sabe de cabeça? Não, não sei de cabeça não. Não. A medida. O que? A medida dela? Não, igual eu também sei de cabeça. 2,44, tem ela 2,44 por 54, sem dúvida ela fica 44 por 2,44, e tem ela 1,85 por 1,10. A maior. 2,44 por 44. Não é 44, é mais larga, a maior tem maior larga. Não é essa de fibrocimento fino. Existe uma mais larga, que ela vai a 3,40 por 1,10. Bom, o fato é que eu não estou falando só da fibrocimento fina, tá? Aliás, pela proporção de telhas de telhado que vocês têm aí, provavelmente vocês não vão usar aquela tropical fininha, nem a ondulada fininha também, porque ambas são para vãos menores do que vocês estão trabalhando. Vocês vão precisar ocupar mais espaço no projeto, tá? Então vocês podem pesquisar outros modelos que não sejam esses dois mais básicos, que são os mais comuns. Tá? Inclusive, existe. Tem 2,44 por 44. Ok. O problema que a gente tem entre escolher uma e a outra, justamente a diferença de inclinação. Isso é um dado que vocês têm que ter na ponta da língua quando for discutir o telhado, porque inclusive você vai ter que calcular. Essa inclinação vai determinar determinados cálculos que a gente vai fazer para determinar o telhado, tá? A capa-canal, a gente vai ver fabricantes que têm entre 25% e 35%. Isso aí vai ocorrer não só para capa-canal, como a gente vai ter isso para telha mista, como a gente vai ter isso para telha de concreto, sistema plano. Então essa aqui é uma média da maioria dos fabricantes. Você vai encontrar N inclinações, ou seja, escolher uma telha ou uma tecnologia que você vai utilizar, entra no site do fabricante e descobre qual que é a inclinação correta dele, tá? Para não errar. Fibrocimento. Gente, a fibrocimento, a medida mais conhecida de inclinação é a tropical, que ela trabalha, a ondulada, que ela é 10%, ela não é 10%, ela é 9%, se não me engano, né? Ou é 9,5%, ou coisa assim.
Você acertou a mosca. Não. Mas está 15% de desconto. Não. A ondulada está escrito nela aproximadamente 10. Agora, tem outros modelos que vão variar para 10, 12, 15, tá? Então, observa direitinho qual é a inclinação que o fabricante diz. Até 9% na ondulada está correto. Um erro muito comum em obra, que eu inclusive já tive 2 vezes em obras minhas, isso há bastante tempo atrás, que as pessoas erram quando vão fazer o telhado. Especifica a telha ondulada, aí quando chega lá, olha para a telha ondulada, olha para a tropical, e igualzinho, e pensa assim, por que o arquiteto está botando essa mais cara? Por que não bota a mais barata de todas, a tropical? Porque a tropical, não sei de cabeça agora, tá? Mas eu acho que ela tem, vocês pesquisem, acho que é 27%, não sei, não lembro agora de cabeça. Ou é 17 ou é 27, não lembro. O que influencia nisto? Gente, isso quer dizer que eu já botei uma telha ondulada porque eu queria que meu platibanda que vai esconder aquela cobertura fosse baixo. Ou seja, eu queria uma inclinação bem pouquinho aqui no meu vão. Só que quando eu chego aqui, troco de ondulado e boto tropical, aí o que vai acontecer com a inclinação? Vai ficar grandona e eu sou obrigado a colocar um platibanda grandão, que normalmente sobrecarrega a laje, gera uma sobrecarga que vai causar custo e gera uma estética desagradável, porque a gente aprendeu que proporções muito grandes na porção superior, elas costumam ser desagradáveis para a percepção humana, certo? Então, isso pode vir a ser um problema. Aí, às vezes, quando você não está lá para controlar, aí o telhadista mais desapercebido fala assim, chega para o seu cliente e fala, doutor, é a mesma coisa, 10% que é o normal de telha, não vai botar isso aqui não, vamos botar o 10% que o arquiteto pediu. Aí chega lá e bota para cá 10%. Sabe o que quer dizer? Tropical não é adequado para 10%. Quando o fabricante fala que o limite máximo dele é X%, quer dizer que se você inclinar menos do que isto, a água dá refluxo. Gente, água é uma coisa que gosta de invadir espaço. Um dos maiores inimigos da gente que faz construção é a água. Tudo que você fizer na vida de vocês preocupado em construir, preocupe-se com água o tempo inteiro. A água é bandida em qualquer lugar da obra. Quando você vai escolher o local de botar a casa, tem que se preocupar com a água. Quando você escolhe o telhado, tem que se preocupar com a água. Quando você vai fazer instalações, tem que se preocupar com a água. Quando você faz a fachada, tem que se preocupar com a água. Tudo isso porque no terreno pode acumular água, fazer uma piscininha. No telhado pode gerar infiltração. Na fachada pode infiltrar também a parede ou dar capilaridade vindo da fundação. Então, na fundação tem que lembrar da água. Vai fazer os banheiros, tem que lembrar de onde a água vai dar problema, vai infiltrar, vai ter possibilidade de sair esgoto ou não. Nossa, vai fazer instalação de esgoto, pensa em água de novo. Gente, pensar em água é do início até o fim. Isso é papel de arquiteto. Saber onde é que a água anda em cada etapa do projeto, porque a água ele é nosso aliado em alguns momentos, mas ele pode virar um inimigo se você não souber lidar com a água, tá? Bom, mas aqui está falando da água para telhado. Botou pouca inclinação, quando uma telha der o trespasse aqui da outra, gente, aí trespasse é o ponto que uma está sobre a outra, no encontro. Esse trespasse, nessa área aqui do trespassezinho, a água vem aqui e faz isso e volta. E molha tudo. E essa água que volta para cá, ela inunda aqui de baixo, faz a piscininha, destrói a instalação elétrica e o gesso. Se não der curto-circuito, não matar todo mundo dentro de casa. Eu estou sendo dramático porque há esse risco, tá? Então é para vocês não esquecerem isso daí, que isso é muito sério. E eu já passei por isso, eu já tive problemas sérios com clientes, inclusive muito alto de financeiro. Isso da chuva aí que já caiu, né? Acho que foi no shopping. Isso é comum. E no aeroporto. E no shopping do Valparaíso, que inclusive eu projetei uma loja lá, aconteceu isso numa grande área do shopping. Mas eu acho que lá foi por entupimento de calha. Não, era telha metálica e estava entupindo alguma calha lá. Eu acho que não foi por erro de inclinação de telha, não. Tá? Tem várias coisas que podem causar infiltração. Escolher outro tipo de tecnologia, por exemplo, sistema capa-canal com telhado tradicional, você vai ter que considerar uma coisinha no seu projeto. Normalmente, quando a gente marca um telhado, a gente faz o contrário do que é feito na planta baixa. Na planta baixa, a gente faz as paredes, desenha as duas
E o telhado sai tracejado a marcação dele na planta baixa. Isso é o correto de uma planta, tá? Ok? Em design interiores não precisa disso, mas em arquitetura precisa. E da minha casa? Calma, a gente vai chegar na sua. Se nada do que eu falar aqui bater com a sua, você lembra especificamente a sua, que aí eu vou te dizer. Eu vou começar do mais bobinho, do mais tradicional, para chegar nesses complicados. Oi? Eu estou falando que quando a gente faz a planta baixa, não estou ainda fazendo a planta de telhado, a gente marca as paredes e para dizer por onde o telhado passa, a gente faz um tracejadinho, ok? Eu tinha ensinado para vocês um mínimo de 60, um ideal de 120, né? Gente, de verdade, para ter uma proteção bioclimática eficiente de... Deixa eu ver, está pegando aqui. Melhor fazer para cá o desenho. De uma determinada altura que você está lançando no seu projeto, empiricamente a gente sabe que o ideal é ter um ângulo de 45 graus da ponta da proteção até lá embaixo. Sabe o que isso quer dizer, 45 graus? É a medida da altura. É mais ou menos o tanto de largura que você tem que ter para proteger totalmente e perfeitamente uma fachada. Só que ninguém faz esse exagero, esse escândalo, tá? Por quê? Gera custo, gera transtorno, gera uma série de problemas, mas isso é a situação perfeita e ideal, tá? Por isso que eu estou falando aqui 1,20, é tipo assim, já que eu não posso fazer tanto, eu vou fazer o máximo que eu posso, mas 1,20, gente, já faz diferença no custo da cobertura, tá? Já pesa, já gera um custo que muitos clientes reclamam. Eu tenho feito entre 1,80 m, porque os clientes reclamam menos no preço e protegem um pouco mais do que a gente vai ver. Ó. Aqui em Brasília, as casas populares fazem beiral. Isso aqui que a gente está falando é beiral, que eu não tinha comentado agora há pouco. Esse é o beiral. É comum que os beirais sejam, em casa popular, entre 30 e 50 centímetros. Em casa de classe média, entre 80 e 1,20. Tem casa que faz com mais de 1,20. Aí você vai consultar o orçamento do cliente, o partido do arquiteto, a ideia plástica, estrutural, arquitetônica, que levou ele a possibilitar ser maior do que isso daí, tá? Eu não costumo passar de 1,20 porque o meu perfil de cliente, ele não aceita gasto demais com telhado, porque ele já sabe do amigo dele que indicou eu para ele, que eu era econômico, inclusive, no telhado. Aí eu vou baixando as medidinhas, tá? O cliente de vocês não é tão exigente assim, né? Então, vocês vão ponderando aí o que vocês vão fazer. Bom, mas quando a gente vai representar isto aqui no telhado, a representação é invertida. Na planta de telhado, não precisa ter as duas paredes, mas se quiser deixar as duas, não tem problema, não está errado. Você pode fazer só o contorno de fora para limitar a casa. E a casa é tracejada, porque a gente não está detalhando a casa, a gente está detalhando a cobertura. A cobertura, que é o nosso foco, ela vai aparecer linha contínua. Ok? Vamos supor que aqui eu pensei no beiral de 1,20 m para todo lado. Certo? E aí agora eu quero começar a brincar com ele. Vamos pensar em algumas possibilidades? Eu estou bem no caretaço simplesão para a gente ir devagarzinho chegando lá, tá? Vamos pensar que eu estou trabalhando com um sistema convencional. No sistema convencional, eu normalmente vou ter numa vista frontal aqui, ó, os limites da minha parede, o limite da minha laje onde eu vou fazer a cobertura, e eu vou precisar colocar um ponto da cumeira. Todo mundo sabe o que é cumeira? O ponto mais alto da inclinação do telhado, tá? Quando a gente está calculando essa altura, se diz que a gente está calculando o ponto, em Recife fala ponto, eu não sei aqui como é que chama isso, tá? Então é assim, quanto que deu de ponto, tá? Que é a altura da cumeira. Então, ou quanto que deu de cumeira no telhado. Para eu descobrir isso daqui, eu tenho que pegar esse vão, o vão que está sendo atendido na horizontal e duplicar pela inclinação que o fabricante forneceu. Vamos pegar um valor redondo.
Vamos supor que daqui para cá tenha 8 metros de extensão. 8 metros de extensão, quando eu pegar aqui o vão, se eu tivesse com uma água somente, água, gente, é cada subdivisão do telhado. Cada queda d'água se chama uma água no telhado. Telhado de uma água. Como eu vou representar? Tem duas maneiras. Uma que eu acho mais clean, uma outra que ela é mais automática para entender o projeto. Quando você não quer muito sujar o projeto, você faz uma seta de arquiteto, que vocês já sabem fazer, né? Tipo, por favor, não faz uma seta horrorosa no meio do projeto que quebra a estética dele, tá bonitinha. E você pode fazer só assim, ó. Eu gosto muito de fazer desse jeito, mas tem cliente que não entende para que lado a água está caindo quando eu faço assim, às vezes eu reforço. Eu não entendi não, porque você A água está caindo para A água está vindo da esquerda, caindo para a direita. Aqui quer dizer que ela está caindo assim, ó. Ah, tá. Tá bom? Desse jeito acontecendo. E aqui provavelmente eu vou botar uma paredinha e aí, ó, o telhado está caindo assim. Isso é o que eu estou propondo neste caso. Isso se o telhado inteiro for de um lado, se for... só uma água. Ah, tá. Telhado inteiro é uma água única, cai para lá. A maioria dos arquitetos não gosta de representar desta maneira. Preferem rasturar até o fim, porque fica bem óbvio, dá para entender bem que esse plano é de um jeito e o outro vai ser diferente do outro, tá? Então isso aqui é uma possibilidade. Esse seria o telhado convencional. Oi? Esse é o telhado Esse é um telhado convencional. A 25% eu preciso descobrir qual é o ponto da comeira. 8 vezes 25% é a mesma coisa que 1/4 de 8, né? 2 metros. Então quer dizer que eu, para fazer isso aqui, eu vou pegar aqui, ó, vou desenhar uma linha de 2 metros, vou ligar daqui para cá, e aí vou descobrir essa inclinação aqui, que é os 25%. Mas caramba, eu tenho um balanço ainda de 1,20 m, não tem problema. Ó. Você faz uma linha aqui de 1,20 m para cá, afasta 1,20 m para cá, aí se a gente vai pensar em AutoCAD, né? Vocês já estão na era do AutoCAD, melhor explicar assim, dá um offset de 1,20 m para cada lado. Beleza, aí você descobriu a pontinha dessa inclinação total que a gente vai fazer aqui. Entendido? Sim. É simples, né? Qual é a coisa que você não entendeu? Qual foi o raciocínio? O 8 de 25. Tá. Como chegou a 2 metros, você entendeu? Sim. Porque é 8 vezes 25%. E a gente chegou aqui, desenhou uma linha daqui para cima com 2 metros. 2. Tá bom? Desses 2, como meus 8 metros era daqui para cá, eu liguei deste ponto aqui para este. Fiz uma reta. Esta linha aqui já está com inclinação de 25%. Tá bom? Aí o que eu vou fazer? Faço uma linha aqui grandona para poder fazer o beiral. Não tem beiral para cada lado? Então eu dou um offset para cá de 1,20 e um offset para lá de 1,20. Aí essas linhas estavam aqui. Para que eu fiz isso? Para depois eu conseguir dar um extend, ó, e estender para lá e estender para cá. Tem uma casa que eu deu, ela tem exatamente esse corte de telhado, uma queda só. E aí nessa parte que subiu o telhado, eles fizeram como se fosse, lá na verdade é uma suíte. Aí dá telhado e a noite do casal vai ter as tripas, né? E aí ele guarda exatamente isso. Só tem a cama. Eu, particularmente, eu acho uma má solução do projeto na maioria dos casos. Você tem que ter uma fachada que não tenha chuva de vento para fazer isso. Porque na chuva de vento, a chuva, ela vem diretamente aqui assim, ó. E eu acho que infiltra tudo. E o sol também vem direto na fachada. Então esse beiral aqui, ele não é inteligente, na minha opinião. Você sabe o que eu faria? Eu não quebraria aqui e faria de 2 águas. Eu afastaria daqui para cá, digamos, 1 metro. Aí, essa inclinação, eu nem preciso refazer o cálculo, né? Porque quando já está na inclinação correta, dou um trim aqui nesse pedaço, ó. Aí eu pego esse que também já está na inclinação, dou um nível e ele vai para cá. Só que era só 1,20 m, né? Que eu dei o offset para cá. Aí eu dou um trim e corto esse pedaço de cá. Aí vai sobrar, ó, essa estrutura aqui para mim. Opa, aqui. E aí eu tenho proteção de um lado e do outro coerente para chuva. Tá bom?
Só que já que eu comecei a brincar de 2 águas, eu vou pensar no raciocínio de 2 águas, voltando para aqui, para a concepção inicial, tá? Eu não quero fazer assim. E normalmente, gente, é mais comum que você abra um vão total em 2 águas do que em uma, tá? Por quê? Em uma, além de gerar esse problema que a gente está vendo aqui, a altura da cumeira sai muito grande, então a gente precisa reduzir. Muito melhor você fazer em 2, porque quando você faz em 2 águas, você não calcula o vão total, você calcula metade do vão, e aí você dá aquela altura para lá que você vai fazer a inclinação. Então dá muito menos altura de platibanda, nesse caso não é platibanda, de cumeira. Oi. Então, no caso, se eu dividir no meio, ao invés de ser 1/4 de 8, ou 25% seria 1/4 da metade de 8. Não, então, certo. Aí seria 25%, seria 2. Então, ao invés de ser 2 metros, eu colocaria 1 metro. 1 metro. Perfeito, justamente isso. Ó. Então, o que você ia fazer? De novo aqui. 1 metro. A marcaçãozinha da casa. No meio. Ui, não tem necessidade de ser no meio, mas aproximadamente, certo? Não é assim. Se for 4 metros, se for 1 metro de altura, obrigatoriamente sua cumeira está no meio. Porque se sua cumeira não estiver no meio, ela andou para o lado, a quantidade que você vai vencer inclinada é maior e a sua altura logo será maior do que 1. Que foi o que aconteceu aqui, ó. Aqui jamais a altura deu 2, deu 1. Deu 1 em alguma coisa, tá? Porque eu já tinha deslocado e deu mais de altura. Se eu traçar aqui no meio, vai acontecer o quê? Eu vou botar uma setinha apontando para cá, outra setinha apontando para lá. E aí minhas listinhas aqui para dizer a divisão do telhado. Vocês podem escolher fazer só assim, ou rachurar tudo como todo arquiteto faz, tá? Totalmente. Nesse caso aqui, eu vou fazer diferente. Limite da parede, limite da minha laje. Ao invés de ser 8 metros de vão, eu tenho só 4, a metade. Então 4 a 25% vai dar 1. Então eu desenho uma linha aqui saindo desse midpoint, ó, puxo daqui para cá com 1 metro, e vai ter 1. E aí eu ligo uma linha para cá, outra linha para cá. Para fazer o beiral do jeito que está aí, desenho uma linha grandona aqui, ó, com qualquer tamanho que der na sua telha, um offset para cá de 1,20 m, um offset para cá de 1,20 m, e dou um extend dessas linhas que estão inclinadas para chegar aqui, ó. Tchum, tchum. Perfeito. Tá? Se tiver na régua paralela aí, nos quadros, se bem que a gente não está usando a régua paralela nesse quadro, né? Não usa a mão. Vocês podem usar o escalímetro para simular até a hora de chegar no AutoCAD, caso queira me explicar alguma coisa. Oi? O seu cliente não, é professor. O seu cliente ele não sabe como é que você faz o desenho, tá? O seu cliente tem que estudar de arquitetura. Mas essas telhas de madeira aí ainda tem um probleminha aí, né? A gente tem que levantar um pouquinho aí em cima da parede aí para poder passar madeira, senão não passa madeira. Para fazer o quê? Tem que passar na Aonde termina aí, a madeira tem uma altura aí, ela tem que bater em cima da laje aqui. Não, com certeza. Veja. Isso que a gente levantar já para cima lá também, né? Para trás, já para o centro. O nível de concepção que o projeto de vocês vai chegar para aqui, para a sala de aula, não é projeto executivo. Projeto executivo agora, no início do curso, impossível cobrar isso de vocês. Agora, obviamente que você fazendo isso tudo daqui, você tem que pensar numa série de outras coisas, porque eu falei isso aqui básico de altura, como sendo o mínimo. Se você vai considerar a madeira que você vai jogar lá, você vai subir, sei lá, uns 20 centímetros aqui para jogar madeira metro. 12 centímetros lá no centro também. E a mesma coisa que você aumentou para cá, aumenta aqui. Mas vamos complicar, já que você tocou no assunto. Se você contratou uma empresa que vai fornecer boiler para você, e o cliente exigiu que o chuveiro tivesse pressão, ele pode exigir de você 2,10 metros de coluna d'água para obedecer. Eu nem lembro da norma antigona aí, não sei se ela ainda está valendo com 2,10 de coluna d'água, que é para ter uma garantia de pressão forte no chuveiro. Você vai calcular do chuveiro até o ponto de saída do boiler se tem 2,10. Se daqui para cá ainda cabe o boiler. Se não couber, você vai levantar isso daqui, vai levantar mais, vai botar para cá, ó. E aí não vai dar só isso de cumeira, vai dar bem mais. Então, veja, o raciocínio que eu estou dando agora é um raciocínio básico de projeto preliminar, para depois você incluir essas coisinhas que você executou.
Pode passar de Não, para a apresentação que nós faremos aqui, vocês não vão me apresentar detalhamento de madeira. Eu estou perguntando só em função disso. É porque depende do que você está fazendo. Se você está fazendo um telhado, que a tecnologia é com uma estrutura fininha, metálica, essa dimensão ela é desprezível para a indicação de inclinação. Por quê? Digamos que você não considerou a estrutura de metal, ou não considerou, seja lá o que for que você colocou. Aí tem uma diferença de 1%. 1% não desfaz na lógica de um projeto, né? Então você pode até, na hora que fizer a inclinação, dar uma margenzinha de erro, em vez de botar 25, bota 30, 32, porque qualquer coisa que entrar nova depois, não vai ter erro, né? Bom, a gente saiu aqui 2 águas. Só que se a gente estiver pensando em mais águas, nem que aqui o quadro está começando a dar um pedaço que não apaga. Deixa eu deslocar aqui para o lado, depois eu faço aquele outro desenho. Quando está ruim, você precisa passar o. De novo o tracejadinho da casa. E agora o telhado aqui ao redor tradicional. Se eu tiver aqui a estrutura aqui embaixo, vamos de novo. Limite da paredinha, limite da laje, piso. Agora eu quero fazer 4 águas. 4 águas vai ser assim. Normalmente, para a gente fazer um encontro das águas, ó, eu estou imaginando uma para baixo, outra para cima, outra para o lado, outra para o outro, tá bom? Para eu conseguir encontrar com a inclinação desta, se a inclinação deste lado que vai cair aqui é igual a essa que está caindo de cá, a linha que une os dois tem que dar 45 graus, certo? Ó, é igual aquele raciocínio que a gente viu agora há pouco, do tanto que protege na parede, para o tanto que precisa o tanto de parede com o tanto de proteção. Se essas duas medidas são iguais, esse ângulo aqui é 45 graus, tá? Mesma coisa aqui. Se a inclinação dos dois são iguais, a linha que você vai fazer aqui é 45 graus. Traduzindo isso para a linguagem de AutoCAD, liga o polar, configura o polar com o botão direito para ter 45 graus, e aí você clicou aqui, ó, faz uma linha grande passando para lá. Aí, ó, vem aqui do outro lado, ó, faz uma linha grande passando para cá também. Achou o encontro sozinho. Aí, vai lá em cima, faz a mesma coisa. Pega aqui, ó, puxa uma linha para cá. Pega aqui, ó, puxa uma linha para cá de novo. Aí, eu não fui preciso a ponto de fazer alinhado certinho, mas lá na AutoCAD, se não está com precisão, não vai dar esse deslocamento. Vai dar um embaixo do outro certinho. Pega na intersecção aqui do outro e ó, 4 águas. Uma para um lado, outra para o outro, outra para cima, outra para baixo. Beleza? E aí vai vir setinha para baixo, setinha para cima, sempre com um design mais arrojado, né? Vai fazer umas setinhas feias. Isso aí, você professor, aquele bracinho e o professor, são campeãs. Isso aqui, eu vejo vocês botando aí, eu fico horrorizado que vocês fazem. Tá? Professor, bora tentar de fazer de uma forma diferente? O que? Acerta? Não. Não, calma, Carol. Para chegar na forma diferente ainda tem um caminho longo. Peraí, tenha calma. Calma, não posso descer o olho agora não. Só que olha, na vista frontal, vocês não vão precisar fazer isso. Eu estou complementando a aula de desenho arquitetônico de vocês, tá? Porque isso será útil vocês relembrarem para poder fazer o projeto. Na vista frontal tem diferença, né? Um telhado de 4 aulas com de 2. Porque aquelas mesmas medidas que a gente botou aqui de 1 metro, que ligou para cá, que botou para cá, que botou o beiral, quando você fizer aquele processo todo de dar trim offset, chegar nisso aqui que eu ensinei agora há pouco, você vai chegar aqui, ó, fechar, e nada disso que está aqui por debaixo aparece, ó. Fica tudo escondidinho porque o telhado chega aqui, ó, fica na frente, fica assim. Chique. Como vocês vão aprender a fazer isso sozinho no AutoCAD, vocês não vão desenhar, não vão precisar preocupar com nada disso. Quando você subir o voluminho, igual as aulas de cobertura que a gente já teve, você diz AutoCAD fachada, aí ele faz a fachada, acabou. Tá? AutoCAD corte, ele faz tudo sem vocês fazerem nada. Maravilha. Quem subir o volume no 3D, mais ou menos. Ele é um multiplicador de fatores. Se você tiver treinado em enxergar os passos,
você vai produzir muito mais. Agora, se você desenhar mal e pensar mal, você vai fazer e tiver um monte de porcaria no raciocínio, ele vai fazer um monte de porcaria. Ou seja, ele só multiplica o que você tem. É por aí. Não tiver nada, ele multiplica o seu nada e você faz um monte de nada. Eu penso assim. Bom, sair das 4 águas. Vamos agora entrar no raciocínio do telhado de platibanda, como é uma candidata muito, a maior parte da turma está com esse tipo de tecnologia. Então vamos entender como é que funcionaria. Gente, o mesmo raciocínio de medida vai rolar para a platibanda. Só que uma coisa que normalmente não vai acontecer. Então vamos voltar. Limite da parede da casa. Como é a parede? Tracejadinho. Não precisa. Só que no caso do platibanda, tem paredes que estão lá em cima na cobertura. Então, como é que você vai representar? Um contorno aqui final e um offset de 15, que é a paredinha dele interna. O seu telhadinho, ele se você quiser calcular este vão e botar a porcentagem, ok. Se você quiser calcular este total aqui, está no mesmo, não muda nada. Então, eu vou vir aqui, ó, vista frontal diz a paredinha, tá? E aí, se eu quisesse só marcar para poder ter a marcação da medida, que tem gente que não consegue raciocinar já no volume. A maioria de vocês eu treinei para subir no volume, para não ficar fazendo vista frontal para depois ir para o 3D, né? A gente já foi direto no volume. Mas quem quiser raciocinar, porque tem inclusive uma cobertura muito complexa, pode tentar começar a jogar a vistinha frontal assim. Aqui você já pode fazer uma linha grande. Quanto de beiral, tanto que tiver no seu projeto, não sei quanto tem no seu projeto, vou chutar aqui 1,20 m, que é um telhado máximo. E aí, ó, aí você pega aqui, extende para cá, extende para lá. Aí você depois vai pegar, vai desenhar uma linha daqui para cá com a sua altura, vou chutar uma medida qualquer, 1 metro. Deu aqui, ó, 1 metro, 1 metro. Já fiz platibanda, offset de 15, offset de 15, offset de 15 para todo lado. O platibanda está desenhado. Eu acho mais inteligente raciocinar com o tamanho deste vão total interno. Então eu vejo, vamos supor que aqui era 8, e quando eu aumentei 1 metro para cada lado, deu 10, estou chutando, tá? Na hora que deu 10 daqui para cá, a minha primeira tentativa que eu vou sugerir para vocês é jogar 2 águas. Por quê? Costuma ser a maneira mais inteligente de reduzir o tamanho do platibanda, que a maioria das pessoas não quer um platibanda grande. Se eu pegar e botar só uma água caindo para lá, vai acontecer aquele probleminha que eu falei normalmente, ó, altão, eu vou ter que crescer o platibanda. Então, o que é que normalmente eu faço? Parto bem no meio, gente. Normalmente, partir no meio costuma ser a solução mais inteligente para a maioria dos telhados com platibanda. Porque você pega essa altura e coloca ela no tamanho menor possível, que nesse caso aqui, que era 10, vai continuar sendo 1 metro somente aqui, mesmo com um vão grandão, tá? Por quê? 10 metros, mas eu não estou trabalhando com esse sistema que é 25%. Eu estou trabalhando com esse sistema daqui, ó, que me permite até 9%. Eu normalmente calculo com 10 porque já dá a diferença de algum errozinho que possa dar na obra. Sei lá, a introdução de uma madeira, como o Reginaldo estava falando. Então, ó, eu vou chegar aqui, vou marcar 1 metro e vou ligar. Opa, mas é a metade do vão, não é 1 metro, ok? Se daqui para cá era 10, quer dizer que quando eu parti no meio ficou 5. Então 5 a 10%, eu só preciso da linha aqui de 50 centímetros, bem mais baixo. Então, ó, ligo essa ponta daqui para cá, ligo essa ponta daqui para lá. Ninguém vê. Oi? Tampa tudo e ninguém vê nada. Tampa tudo e ninguém vê. Apesar de que, gente, num ângulo de projeção, de quem não consegue sair para fora do terreno, porque fora do terreno você vê quase tudo, né? Se você estiver no alto. Você tem que, mesmo isso aqui sendo maior do que o platibanda, ó, pelo ângulo de visão normal de uma pessoa, ela vai tentar ver isso aqui, ó, não vai ter como ela ver, mesmo sendo um pouquinho maior se estiver no meio, tá? Professor, posso fazer uma pergunta? Não. Me diz uma coisa, a inclinação, o lado principal,
que a água só pode ser assim, não pode ser ao contrário, não? Pode. Tem vários raciocínios e isso gera uma controvérsia, gera uma briga entre as pessoas que estão concebendo e executando. Eu tenho um problema direto com o cliente, com o telhadista, com todo mundo, porque gera um questionamento. Se você pegar a sua telha, em vez de fazer isto aqui, você virar ela para cá, você tem uma dupla economia, porque além de você economizar no platibanda, você não vai precisar botar calha de um lado e calha do outro para captar a água que vem da chuva, né? Você põe somente uma aqui no meio. Só que, olha a consequência. Por que a gente pegava, eu, por exemplo, tinha indicado para você que eu gostava dessa tecnologia com água caindo aqui, porque quando a água cai aqui, está do lado de fora da casa. Se rolar uma infiltração, se acumular água, entupir calha, qualquer problema, ela dá sinais, a gente vê o que está acontecendo. E a probabilidade de você ter uma infiltração aqui fora é muito menor do que ela está aqui no meio, porque a quantidade de água que está indo para as laterais é muito menor do que você concentrar tudo para o meio. E tem uma outra coisa, quando você fizer isso daqui, você vai correr um risco maior de você ter infiltração se você não tiver um calculista que calculou hidrologicamente, me desculpem se não tiver a palavra correta, porque eu não sei se é exatamente isso, calcular a altura da tua calha. Eu espero que vocês em instalações especiais aprendam esse cálculo de calha aqui, porque é uma coisa que está prevista no curso de vocês, tá? Esse cálculo daqui, da calha, depende da precipitação pluviométrica da cidade, depende do tamanho do seu telhado e depende do tamanho do tubo que vai ser conectado aqui nessa calha para dar vazão à água que se acumula aí. Porque se você tiver uma calha que não é muito alta nem muito larga, mas o tubo que está aqui tem uma vazão grande, a água vai sair rápido, nem vai chegar a encher. Mas se esse tubo que sai daqui for pequeno, você vai ter que colocar uma calha mais alta. Então tudo isso é um cálculo que não é na nossa disciplina que a gente aprende. A nossa gente está aprendendo a calcular somente vãos de telhado, tá? Em instalações especiais. Bom, sim, mas não é só isso que tem que se preocupar, não. Obviamente que baseado num cálculo mais preciso, que não é o caso aqui, a gente está aprendendo estimativa, tá? De lançamento de calha e de captação de água pluvial. Eu chuto nos meus projetos a cada aproximadamente 6 metros um ponto de captação. Digamos que daqui para cá tenha 12. Sabe o que eu faço? Eu boto um cano captando aqui, um outro captando aqui, um outro captando aqui. Poxa, mas é muito cano, esse cano está sendo um local que está dando interferência na fachada. Ah, não, então vamos tirar esse daqui do meio. Vai tirar o do meio, então vamos aumentar a bitola desse cano. Está entendendo qual que é a lógica da coisa? Se eu tivesse colocado uma água inteira toda para cá, era sobrecarga. Provavelmente isso aqui não ia aguentar. O que eu ia fazer? Fazer um mega canão para poder solucionar esse problema. Então a gente colocar aqui no meio, viu, Carol? Pode ser sobrecarga pluviométrica e pode dar infiltração no futuro também, além dessa sobrecarga. E é mais difícil dar manutenção, agora é mais barato fazer isso. É que eu estava pensando, o meu telhado, ele é nesse formato, ele é inclinado para cá. Aí eu vou jogar essa calha inclinada para lá. No seu caso é diferente, porque você tem um núcleo central. Isso. Esse núcleo não é construído, ele é vazio, né? Não, ele é diferente. A gente vai debater o seu mais à frente, tá? E cai tudo pro mesmo, é levantadão e vai... Mas você pode criar uma estrutura só de contenção de água nesse meio aí, ser um telhado diferenciado. Não se preocupa não que o seu é tranquilo, tá? Seus telhados, inclusive, não são... E eles podem concentrar aí, e cada um tem o seu ponto de coleta individual, e um não comunica água com o outro. Aí vira uma área pequena para cada um. Me diz uma coisa, eu sei que você vai chegar nesse projeto, mas eu poderia fazer um formato de calha em V aqui, com os pequenos buracos, a água que ia caindo já caía pro jardim? Não dava para fazer? Pode. Só que se você faz captação de água, o que a Carol está falando, gente, é que ela está querendo deixar alguns pontos aqui que já joga lá para não correr nessa calha, é isso? Para não correr nela toda. Em alguns pontos você ir soltando. Para já ir molhando o jardim. Porque tem um jardim bem aqui. Sabe o que acontece? É porque o jardim, especialmente numa casa como essa, é uma grande área. E aqui está jogando numa pequena área. Você está empoçando
uma areazinha e se deixando seco todo o restante. Muito melhor que você capte isso num cano, jogue para um reservatório inferior e depois bombeie daqui para vários pontos do seu jardim. Então eu acho mais inteligente e ecológico e sustentável captar dentro de um cano e jogar para fora. E você fala, caramba, mas eu nem tinha pensado nisso, eu vou botar o cano agora saindo pela fachada, que feio. Gente, normalmente fica até melhor. Vocês vão ver no sábado, né, nossa visita. Este sábado à tarde, às 2 horas. Este sábado? Não foi isso que a gente combinou, gente. Mas não é, a gente não está combinando essa aula desde não sei quando, gente. Cada roteiro pro sábado. Você não combinou com ela agora, não? Sério? Não, você só cancelou, Chico, mas você não falou. eu vou fazer 2 visitas lá com vocês e com outra turma, porque a outra turma é nesse sábado. Uma coisa que acontece muito. O que faz com esses canos aí para os gatos não caírem? Para o quê? Os gatos. Gato? Ué, bota corrente, fez Ué, bota uma Eu nunca ouvi falar disso, agora eu estou aprendendo com você. Nossa. Pode contar essa história dos bombeiros aí. Todo dia tem uma boa ocorrência de um gato dentro de um cano desses. Isso também é uma Então, onde? Na sua casa? Ah, só na cidade, como um todo, na né? cidade. Meu primo, por exemplo, é médico de tirar gatos. Olha, novidades não para mim isso aí, viu? A saída, desliga aquele jato de água do bombeiro, o gatinho, vup! Quando você já deixa, cada vez tem uma água lá. Só que não leva, gente. Acho que é interessante você trazer ele maior, porque o gatinho já cai mais. Já escorrega, já sai no buraco. Um gato grande. Já tem conversando, Fica encaçapado lá, né? Se for um gato guloso, Olha, de gordo. para reduzir o problema, você pega, bota um taco de sinuca em cima, porque na hora que o gato encaçapado, você vê que a sinuca no rabo dele, desce cana abaixo, né? Mas não é isso não, gente. Eu, se tivesse esse problema, eu ia tentar comprar uma telinha aramada e colocar aqui na boca do negócio. Até se entupir é mais fácil, né? Se livrar. É, se entupir a folha não vai entrar tão fácil. O que, corrente? Em vez de botar um cano que desce, bota só corrente. É porque é comum fazer isso aqui, ó. Ei, gente. Olha, quando sai daqui que faz a captação, a maioria pega, eu faço assim, ó, a calha está aqui, eu boto o cano por aqui por dentro e cai por dentro da parede do pilar quando dá para fazer antes. Quando não dá, eu deixo sair na fachada, porque eu acho lindo. É sério, vou mostrar daqui a pouco para vocês. Não, tô falando do cano, tô falando do cano ainda, já chega na corrente. Eu acho maravilhoso quando o cano aparece na fachada, depois eu vou mostrar para vocês. Nossa, eu não tô conseguindo imaginar, não. Oi? Eu não tô conseguindo imaginar esse cano na minha parede de Eu vou mostrar. Cano de vidro. Não, vocês vão ver pessoalmente na casa do Fernando, porque na casa do Fernando é com cano na fachada inteira dele. Tem de fora a fora. Vocês vão ver lá. Eu não tô conseguindo imaginar. A minha tela tá Não, eu vou botar aqui na tela também, daqui a pouco. Espera um pouquinho. Aí, ou você vem por aqui, ou vem por aqui por dentro. Em último caso, nem por dentro nem por fora deu, que você não quer aparecer na fachada, que tem gente que acha que vai ficar horroroso, dá para você criar uma bonequinha dentro da casa, dentro da parede, aí fica como se fosse uma coluninha dessa assim aparecendo. Eu acho essa a pior opção possível, tá? O caso da corrente. Ao invés de você captar no cano, você pode fazer a água cair diretamente do telhado, como a Carol está querendo aí, numa caixa de inspeção de água pluvial. Aí tem um caninho de água pluvial que vem aqui, ó, ele liga para outro local qualquer que você vai transportar essa água, ou para o sistema de água pluvial, ou para um reservatório, que hoje em dia quem pode estar fazendo reservatório, porque na época da seca fica armazenada, muito melhor. Quando essa água sai daqui, que está a chuva de vento, ela sai assim, ó, até na parede, meleca tudo, emposta tudo e dá infiltração na parede. A chuva de vento Lady Murphy, tá? Se você não colocar a corrente, o vento da cidade que você projetou vai ser no sentido da parede, pela Lady Murphy. Isso a casa do seu cliente vai ficar toda infiltrada para você ter prejuízo pela Lady Murphy. Tá? Vocês lembram da Lady Murphy, né? Se tiver 1% de chance de dar errado na obra, vai dar errado, porque você esqueceu de indicar. Então, o que você vai fazer? Botar uma correntinha aqui, porque essa correntinha ela gera uma ligação entre a água e o local onde ela vai cair. E ela guia a água e ela cai retinha sem se espalhar. Tá? Há controvérsias, às vezes se o vento for muito agressivo. Mas a corrente
Não, mas você pode perder a corrente no chão, não é a corrente que voa, o vento ele tira um pouquinho da água também, mas mesmo assim ele reduz a quantidade. Eu acho que basicamente é comum. Vai depender do resultado que você quer, do perfil do seu cliente, né? Porque, na verdade, a não ser que você assuma o padrão do arquiteto impositor, o ideal é que o cliente tenha um sonho e você esteja obedecendo o sonho dele, né? Então, o cliente pode dizer para você, eu não quero a corrente e vire-se. Como o meu cliente não fala, ele não vai dizer nada. Não fala, eu estou aqui para alertar para vocês o que é que ele fala. Mas o meu cliente não falou que fala de corrente, não. Não, ela não falou nada. Então, ele não fala mais isso. Gente, mas olha, o projeto de vocês é estudo preliminar. Ele não precisa entrar no detalhe de onde tem madeirinha, onde tem correntinha. Se você quiser colocar, será bem-vindo a sua explicação, mas não será cobrado. Vocês têm 1000 coisas para fazer na etapa final. Não se prendam a essas coisas porque não vai dar tempo. É ferrada a quantidade de coisas para fazer, tá? Eu acho, professor, que aquele lance que você disse do cliente tem uma amiga que é psicopedagoga, que fica dando as ideias. Acho que é você. Sou eu que você tá agora, né? Mas isso é mais comum do que você imagina, viu? A cada 10 clientes, eu tenho uns 5, 6 que tem essa amiga. É comum. Sim, antes de eu chegar, quer ver a imagem que eu estava falando? Vou botar aqui. Gente, implicante. Sabe o que eu estava pensando, professor? Dá para colocar uns captores de água nessas duas pontas aqui assim ainda, né? Tipo fazendo parte das 55. Se eu fosse você, em cada telhadinho desse, botava um ponto em cada um e descia pela parede e acabou o problema. Não tem muito o que discutir. Cada um deles tem uma queda, ó. Bota um aqui, bota aqui. E esses canos vai ficar aqui ao redor? Isso aqui não tem parede aqui embaixo? Não. Você pega qualquer lugar onde tem uma parede, desce uma parede. Não tem nenhuma. Então isso vai ser feito com calma. Isso é orientação individual. Professor, tem uma reta aqui assim, ó. Eu discutirei o seu telhado individual na orientação para você, tá bom? Olha lá. Todos os elementos verticais brancos que vocês estão vendo aí na fachada são descidas de cano. Sério? É. Ai, meu Deus. Ficou feio assim? Não. A minha fachada, a porta da minha casa é mais ou menos escondida, assim, igual essa aí. Não tem mais esse cano. Tem cano, aqui por exemplo, não tem cano descendo aqui, tem cano dentro daqui, cano daqui. Algumas de pedra tem cano e algumas brancas também tem cano. Ai, sabia, gente. Eu gosto de saber. Ai, esse canãozinho. É a casa do Fernando, tudo isso que a gente vai visitar. Ai, cara, não é dessa pedra. Ai, cara, então, ó, isso aqui é cano. Do lado de cá é cano. Tem mais Um desses aqui também é cano, só que não me lembro qual é que faz não sei quantos anos, né? Entendi. Aí eu peguei, para não parecer que era um cano de propósito, aí eu fiz uma arte com cano, fazendo 3 para despistar, para ninguém saber onde era o cano. E hoje em dia nem eu mesmo sei onde é o cano. Mas não fica mostrando o cano, quando fica escondido. Lógico que não, gente. Vocês são arquitetos, vocês têm que saber utilizar as técnicas que a gente está estudando para fazer qualquer coisa ser maravilhosa. Não é? Então eu só vi que essa parte de cima. Aqui é a caixa d'água. Normalmente eu não escondo caixa d'água. Eu faço ela grande e uma cor bem forte. Né? Aqui, por exemplo, eu não pintei bem forte, mas a casa era verde, eu pintei ela de branco, para na hora que bater o sol, ela brilhar e aparecer. É que é um verde discreto, né? Não é um verde muito forte. E a luz está ligada, a gente está vendo meio apagadinho. Mas a gente quer voltar aqui, ó, para o telhado. O que faltava eu falar para vocês aqui do telhado? E eu tô com continuação só, não tinha mais disso. Deixa eu pensar que telhado mais difícil aqui. Mostra mesmo, professor, todo mundo tá com dúvida. Calma, porque o seu já é muita coisa, cara. Eu vou confundir todo mundo. Você disse que era fácil.
Não, e outra coisa, vocês precisam também ser estimulados a desenvolver um raciocínio com alguma coisa complicada, trabalhar em cima, consultar, discutir. Se eu pegar e já resolver tudo agora, não vai ter essa maturidade de você experimentar cada uma das coisas. E também tem outra coisa, se eu pegar um exemplo exato que nem o seu, eu vou pegar todo mundo, né? Não dá. Não quer não. Você é a princesa que merece tudo. Eu falei primeiro. Ganhei. Ó, o que a gente ia falar mais detalhado? Assim, situações onde obrigatoriamente a gente vai ter um elemento de encontro de telha que não é comeira, o rincão. Eu não sei, aqui em Brasília tem outro nome que eu não sei como é que chama. Qual é o que? Veja só. É rincão, Não sei se é. é rincão, mas Acho que alguém já falou um nome pra mim que eu achei diferente. tá soltando. Se o telhado for desse jeito, eu fizer 2 largas para o lado, 2 largas para o outro, eu vou ter um encontro diferente. Por quê? Aqui tem uma comeira, tá alta. Aqui tem outra comeira, uma parte mais alta. Essa vai descendo para lá, essa vai descendo para cá. Sabe o que isso quer dizer? Que quando encontrar nesses pontos aqui, esse está caindo para cá e esse está caindo para lá. Isso quer dizer que ao invés de ter uma comeira que é uma coisa alta, tem uma coisa que é baixa. Então esse encontro ele vai ficar assim. Isso vai nos obrigar a ter uma calha bem aqui, ó, para captar a água do encontro delas duas, para não dar infiltração, ok? Então, como é que vai acontecer isso? Só isso aqui. Não tem muito mistério não, tá? 2 águas para lá, 2 águas para cá, e aí rola um rincão aqui no encontro dos dois. Depois você já sabe que é baixo. No 3D, quem subir isso aqui, subir de um lado, subir do outro, vai ver isso acontecendo naturalmente. Uma coisa que vocês não podem esquecer. No ponto que encontra, ó, aqui embaixo tem calha. Não vou cobrar que desenho de calha, que desenho rufo, não, mas é só para conhecimento de vocês. Esse local que está encostado na parede, isto aqui se chama rufo. Para que serve o rufo? Porque quando você encosta a telha na parede, aquele ponto ele tende a infiltrar. Aí você vem e coloca um outro elemento, ó, tá aqui a paredinha, tá aqui a cobertura, você coloca uma proteção aqui em cima que se chama rufo. É tipo uma placa de metal, uma chapa de metal. O mais simples e mais barato é uma chapa de metal. Mas tem gente que faz uma placa de cerâmica ou de concreto, enfia chumba na parede e faz ela. Então tem gente que inclusive faz rufo com a própria telha, faz um telhado aqui, eu acho meio ruim isso. Aí enfia outra telha aqui de cima e vai botando outra telha enfiada. Aqui eu gosto de fazer, eu pego de metal, como você estava falando agora, só que eu não gosto de enfiar o metal aqui e fazer só isso não, porque continua infiltrando a parede por aqui. Eu faço assim, ó, eu boto o rufo aqui, subo ela aqui, porque já não infiltra por aqui também, e deito ela aqui em cima. Eu protejo todinha a extensão que vai encontrar. Deito pra cá, só para efeito de conhecimento. Deixa eu ver se eu consigo imaginar como é que é o seu telhado mesmo, Catiúcia? Todo de concreto armado. O seu, você vai ter que ter uma justificativa muito boa para falar do seu telhado, porque ele é uma laje impermeabilizada. Porém, se fosse tu, o que eu faria? Aqui em cima, isso aqui deve ter uma altura muito boa de concreto. Você não precisa dessa espessura de concreto aqui em cima para nada, ela é só estética, concorda? Por fora, pode ter essa espessura toda. Por dentro, ela pode ser toda cavada. E você tem um telhadinho aqui em cima. É uma possibilidade que você tem. Mas você sabe por quê? Então não tem como eu fazer isso. O seu é elíptico. O seu não é assim, eu lembrei. É porque eu fixei isso aqui no primeiro. Não tem jeito, tá? O seu não vai ser um telhado nunca. O seu vai ser uma laje impermeabilizada de qualquer jeito. Você vai ter que pesquisar qual é o material que reveste essa superfície para que ela não infiltre. A própria forma dela reduz a possibilidade de infiltração, porque a água não para nunca. Ela está sempre caindo e correndo. Mas, querendo ou não, isso aqui tem um grau de manutenção e um grau de implantação alto para ser colocado aí. Porque é exposição o tempo inteiro.
Então você vai procurar, provavelmente você vai colocar uma manta, vai colocar uma proteção mecânica e vai botar um segundo revestimento por cima, que não vai ser somente uma pintura comum. Vai ter que fazer uma série de tratamentos por cima para fazer isso. O mais comum é manta soldável, proteção mecânica de revestimento e o último revestimento final, se ele já não for o que você está pretendendo trabalhar. Tá? Já que a Carol está aí falando tanto, tem alguém que pensa em algum telhado complicado que não consegue imaginar e que acha que vai bater? Professor. Você é parecido também, né? Não, então, é porque o meu não é assim igual da Carol. Mas eu estava testando ontem de bate-plano e tal, só que eu acho que não vai dar certo. Eu estava pensando em fazer assim, semelhante ao bate-plano, só que em vez de fazer o bate-plano, puxar com as pontas, vai se Pra fora. Você acha? Isso é o que o telhado convencional faz, ó. Não, mas seria... O telhado convencional sobe um platipandazinho, sobe aqui, ó, e aí pendura ele pra fora. Não, mas não seria telhado, não. Oi? O telhado seria semelhante no bate-plano, entendeu? Desenhado. Seria escondido. Eu estava pensando... Desenha, pra eu entender. Bota aqui pra gente ver. Não. Tem A gente tá querendo ver os seus cabelos safais. Cuidado, viu? Cuidado com o carro. Mas seria assim, no caso, seria um telhado. Isso é uma planta ou uma vista frontal? É uma vista. Tá. Aí vamos supor aqui, meu telhado é assim, só que isso aqui seria um plano, entendeu? O telhado estaria escondido aqui atrás. Tudo bem. Isso é o que a maioria das pessoas que faz telhado platipanda faz. Se você tiver uma justificativa coerente para o que você vai fazer com um grau de incidência solar e de água que vai bater nessa fachada que é completamente reta, aí porque tá só seria isso aqui não é um platibanda, não, isso aqui é um telhado, né? Seria isso aqui, seria um platibanda, vamos supor. Só que eu só cresci um chifrinho. Sim, querida. Se a gente fizer um corte, você vai ter isso, ó, laje baixa, platibanda de um lado e do outro, e sua telha provavelmente está aqui, embutida aqui dentro. Só que isso aqui é plausível, bom, não tem problema nenhum, desse jeito muita gente faz. Aliás, todas as casas coloniais que não tinham telha aparentes, que eram embutidinhas, lembra aquelas coisas bonitinhas com frontão, né, colonial? Eles fazem tudo desse jeito. Só que qual que é o problema? A fachada está exposta. Não, mas eu não poderia fazer, eu faço simplesmente só eu continuar com isso aqui, fazer isso aqui, ficar acabando aqui, é só isso que eu quero, entendeu? Eu não quero crescer meu telhado todo. Eu só quero usar só a roupa e com a parede. Tem problema nenhum, vai fazer. Mas você entendeu o que você está falando? Porque ela quer provocar um visual alto que é só estético, você não quer ela mexer no telhado. Mas você entendeu o que ele está falando? Que ficaria reto, pegaria sol, pegaria chuva, estragaria? A esquadria também pega. Você entendeu que não vai ter. Então, você pensando como é que você vai justificar isso, eu já fiz um telhado desse jeito que você está falando aí e deixei uma fachada toda exposta. Sabe o que eu fiz? Eu peguei na frente aqui, ó, a ilha que era todo reto. Eu fiz vários pórticos protegendo as coisas que eu queria, com as ligações, com algumas coisas lá. E aí, nem a esquadria que estava aqui embaixo ficava desprotegida, nem ela aqui também. E ela ainda ia ligando, ia dando uma estética. Sei, tem que pensar aí. Né? Para tudo tem solução. Inclusive para a morte, né? Que ela já é a própria solução. Deixa eu pensar agora no que a Carol está falando aí. Telhado complicado assim. Você não deixaria um negócio assim, ó. Você deixaria assim. Carol tem uma coisa, ela tem uma flor de pedra. Uma flor de pedra? Não é? É hexágono ou hectógono? Não é? Eu não sei o que é. Não é bem assim, não. Mas é parecido. Desenho. Oi? Dá pra não fazer a outra que quebrou. Parece isso, só que tem um pouco mais de faces, né? Aí ela estava De discutindo. um lado é 3, da outro é 2. De um lado é 3 faces e do outro lado é 2. Desses as duas faces dos dois lados. Ela quer desenhar. Não, não quer. Ela quer fazer. O meu é. Gente, ela tem que brigar, ela tem que mostrar o sutiã. Isso aqui não é um sutiã, já serve. Não sei o que é. Eu já falei que isso aqui é uma roupa. É uma blusa, né? É uma blusa decente. É uma blusa, claro. E não tem isso aqui.
essa parede aqui. Mas, em compensação... Mas eu tô olhando seu volume lá, eu tô vendo uma coisa no meio, mas professor, mas mudou. Aquilo lá eu vou fazer outra maquete ainda. Só que mais bonitinho. Daí o professor foi falando assim, lá nas alturas, a bichinha. é porque pra mim não é lá nas alturas, né? Pronto. É isso. Por que você botou essa linha aqui? Porque é a única parede que tem aqui dentro. Então, se for jogar canto... Porque aqui é mais alto e aqui é mais baixo? Não, isso aqui tudo é mais alto. Esses dois lados é mais alto. Ele faz... Deixa eu... Ele faz esse monte de coisa. Assim. Não, isso é sua sala. Só que você disse, tinha que jogar o pano na parede, né? Ou não. Você pode ser como você quiser. Você tem que pensar que você tem dinheiro. Isso aqui tudo é aberto. Só tem uma parede aqui, entendeu? É a única parede que tem dentro aqui, isso aqui. Isso aqui é tudo com aberto. Aí tem Você uma pode parede. dividir como você quiser, Carol. Se você der na sua telha, justamente na sua telha, né? Que você quer tacar o plateband aqui ao redor, ó. E fazer só isso, ó. Tchum, você joga uma água para um lado, uma água para o outro e está resolvido o seu problema. Não, mas aí é que tá. Se essa parte de cá é mais alta, como é que eu vou jogar assim? Vai ficar assim, um tronco. Vai ficar um tronco no meio. Ninguém vai ver, ninguém sabe como é que isso tá. Porque na hora que você está aqui do lado de fora, ó, aqui é alto. Aqui no meio, alguma coisa é mais baixa. Bem mais baixo. Né? Você vai pegar e fazer isso, ó. E nós que estamos aqui embaixo, coitadinho de nós, a gente nem sabe que você fez tudo isso lá. Aí será que compensa você fazer uma complicação de telhado, porque a sua estrutura, a sua divisão era uma complicação? Telhado, gente, tem que ser a coisa mais simples que você puder fazer, porque quanto mais simples, mais rápido, menos infiltração, mais barato, tudo fica melhor no telhado quando ele é simples. Então vai tirar Pode. Então, tanto jeito Vou que parar já. eu só divido aqui no meio e jogo. O jeito que tá aqui, eu só divido aqui no meio e jogo. Não sei a sua solução. Eu dei um chute para você começar a pensar. Você vai pan? Mas dá pra fazer. Dá para fazer desse jeito, perfeitamente. Eu estou vendo daqui ele, estou vendo que é E possível. se eu quisesse fazer essa captação de água, se eu tinha falado, daria pra mim colocar canos nessa parede aqui que eu te falei e jogar tudo pra essa mesma parede? Em algum lugar que você descobrir que tem parede, você pode jogar a sua carga Mesmo que não e seja criar no meio. pontos aqui, ó, onde você quer descer quer que ela Mesmo desça. ela não sendo no meio, mesmo ela sendo mais da frente. Se ela for, aqui eu pensei em jogar no meio, né, quando eu falei isso. Se eu jogar para as extremidades, eu posso ir em qualquer lugar da fachada e descobrindo lugares para descer. Professor, porque a parte do meio, você já falou um pouco, né? Mas ainda mais se for descer o canto das paredes, não pode ser um problema se posicionando no meio, próximo desse canto, parede desse, da parede. Pode, mas não são poucas as construções que tem calha no meio. Tipo, a maioria tem calha no meio. Os que tem calha para fora são uma grande minoria. Se você subir nos prédios de Brasília, eu sei porque eu subo muito nos prédios. Eu o tempo inteiro sou convocado a fazer reforma de cobertura e eu para poder ver tudo que está na cobertura, eu vou para a caixa d'água e vejo todas as últimas possibilidades de cobertura, né? E fico analisando. Olha, é muito raro eu ver jogar para fora, quase tudo é para o meio. Por quê? É mais barato e é mais rápido de executar por meio. Aí o pessoal prefere isso porque eu sou empreendedor, eu ganho dinheiro com pouca obra e muitas unidades. Se eu inventar coisa boa demais que depois a pessoa pode dar manutenção, eu ganho pouco dinheiro. Então é melhor fazer assim para me livrar logo desse cliente. E se der infiltração daqui a uns 2, 3 anos, ele se vira, eu já vendi. Entendeu? Então, professor, você é mais. É mais comum no meio, porque é mais barato para construir. Tanto a mão de obra quanto os custos de materiais é menor, mas a infiltração é maior, a manutenção é maior. No telhado, tem que tratar. O quê? Chega no telhado, tanto comprometimento de carga. Uma coisa que é comum em projeto de telhado, que em Brasília, década de 90, era só o que havia, especialmente 95, 96, não, 92 até 97, era assim as casas. Deixa eu ver se aqui está aparecendo.
Uau! Gente, Eu mostrei as fotos para vocês. Impressionante. Eu não passei pra mim. Nossa, tá usando isso lá. Não, é tipo assim, é impactante. Confusão de telhado. Isso daqui é você ter certeza que seu cliente tem muita grana. Você vê esse parque aí, para esquerda e direita, você só vê essa. Eu visitei 2 meses atrás, mais ou menos, a casa de uma cliente que ela ia reformar. Ela falou assim: existe algum jeito de dar fim nessas telhas todas para eu ter paz na minha vida? Aí eu falei: quanto você tem de dinheiro? Aí ela me falou o valor lá que ela tinha. Eu falei: você não consegue nem chegar perto desse telhado com esse dinheiro que você tem, porque é caro demais para fazer. É caro para dar manutenção pra caramba. Você bota a pessoa para sofrer pra caramba. E se você tentar desmanchar para fazer outro, é caro pra caramba também. Porque só para demolir isso daqui é uma vida. Então isso é complicado. Só que assim, essa é uma posição minha. Eu converso direto com arquitetos, inclusive professores de faculdade, que eles defendem isso aqui. A minha experiência é ruim com isso aqui. E outra, defendem que isso aqui é bom, é durável e é bonito. E eu nem comento, depois que começa esse assunto, eu nem comento muito, porque eu discordo plenamente, né? Mas não é todo mundo que odeia isso aqui, não. E ainda existem clientes que gostam disso, tá? Vocês talvez sejam contratados para fazer casas assim que as pessoas gostam. Elas acham bonito. Houve influência americana que vinha da década de 50, 60 nos Estados Unidos, que só chegou aqui no Brasil na década de 90. Chegou em 80, só que era muito rico. Aí a classe média na década de 90 absorveu. E tem algumas dessas pessoas que ainda tem isso na imagem, porque inclusive passou na casa do amigo que era rico e gostou, e hoje em dia ele virou classe média, ele quer também, né? Então estejam preparados para que isso aconteça. Aí vocês vão pegar aquele raciocínio, cada uma parte dessa vai fazer como se fossem as 2 águas que eu falei, ou as emendas lá, e chegar, tá? Tem alguma coisa que rolou dúvida em relação à cabeça de vocês no projeto de vocês? Vou tentar botar um doidão aqui, tá? Que a maioria de vocês tem coisas doidonas aí. Vou pegar o Diego, porque eu estou vendo ali aberto no projeto, e ele tem um negócio assim. É só uma dúvida, rapidinho. No caso foi igual da Naila, que é uma pizza. Eles têm sem dúvida não, mas eu tô curiosa. Vai funcionar na mesma forma da cantina, só que vai pegar metade de um círculo com um quarto de círculo. É um quarto. Quando é círculo, quando é uma coisa que tende ao círculo, o mais inteligente é você tentar encontrar um meio e começar a fazer várias pizzas cortadas, né? E vai dar várias comeiras no encontro delas, né? Fazer radial, assim como Mas tem como fazer plástico. E o platibanda todo ao redor aqui, ó. Aí joga tudo pra fora. Isso é parecido com o meu, professor. Você pode jogar tudo pra fora também. E foi o que eu te sugeri e você não quis. Tava dizendo que vai dar uma coisa grandona no meio e tal. Eu? Você me visita. Aí aqui, ó, você fala assim: poxa, meu telhado é curvo misturado com reto, é um longo, comprido. Primeiro raciocínio, gente. Você vai ter a primeira dúvida: para que lado jogar a queda d'água? Quantas quedas você vai fazer? Vamos pensar. Se daqui para cá der mais de 8 metros, né? O que vai acontecer? Seu platibanda dá mais do que 1 metro, concorda? A gente acabou de fazer o cálculo ali. Não, se bem que... Não, você vai jogar tudo para um lado? Se for inteiro, então vai dar 80 centímetros. 1 metro, 80 centímetros é uma boa média de platibanda. Aí o que você pode fazer? Ó? Daqui para cá tem 8. Uma das saídas que você pode ter é botar o platibanda para aqui, ó, em tudo quanto é beirada, e jogar a água uma só para lá. Ó. Por quê? Aí o cara sai cortando a telinha aqui, ó, ao redor desse contorno, e joga calha nisso daí tudinho. Calha curva é uma coisa que as pessoas... O calheiro cobra um pouquinho mais caro, então alguns clientes ressabiados não gostam. Mas se ele aceitou uma casa desse jeito, ele queria um padrão que não é o normal, ele vai arcar com o preço de uma calha curva. Tem um menino que está no meu site perguntando: professor, como é que bota a calha curva porque ele é cara? Como é que faz para tirar a calha curva do projeto? Eu vou dizer: monstro, se você não queria a calha curva, tira a cobertura curva do projeto. Tira a baixa curva.
curva e faz um quadrado. Pois é. Mas, obviamente, que se você não quiser, você pode também não fazer a calha curva e fazer isto, ó. Para tirar a calha da curva, quebra o telhado no meio, sua altura vai reduzir ainda, em vez de 80 centímetros, você pode fazer até com platimanda com 40, certo? E aí, uma água vem para cá, outra água vem para cá, ó. Tchum, 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 tchum. Olha lá, só uma calha central. Aumentou a possibilidade de infiltração, mas reduziu o custo da calha curva, que também, por ser curva, pode ser que infiltre um pouco mais do que a reta. Oi. Professor, uma dúvida, assim, eu sei que tudo tem que ter um cálculo, blá blá blá, mas qual é o tamanho do platibanda que não seja exagerado? Esteticamente, o platibanda fica agradável quando ele varia em torno de 1 metro. Um pouco mais, um pouco menos. Tudo que vai muito acima, muito abaixo de 1 metro, começa a dar uma estética desagradável. Porém, tecnicamente, o tamanho de platibanda é resultado do cálculo e do bolso do seu cliente. Você descobriu que o vão dá uma altura tal, precisa de um platibanda de altura tal. Se o seu cliente de jeito nenhum pode pagar aquilo por algum motivo, você quer reduzir para não dar sobrecarga na laje, aí você pega, vai mudar a forma do seu telhado para que os vãos dividam. Eu já tive um cliente que ele botou na cabeça que o máximo do platibanda dele era 40 centímetros de ponto final. Numa casa que era pequenininha, era uma casa que só morava um casal. Era uma caseta, era um casebre que ele queria. E aí, o que eu peguei e fiz? Não. Ele botou Isso mesmo. 40 centímetros ele queria. Só que ele queria 40, os 15 da laje e só mais 25 em cima. Meu Deus. Ou seja, ele queria 40 de divisão frontal, né? E aí, porque a casa dele também era pequenininha, então eu até entendo o porquê dele estar com esse raciocínio. Aí foi o que eu fiz. Eu dividi em 3. Botei uma água para lá, aí fiz mais outros para cá. Deu uma cumeira nesse ponto, que aqui é pequeno, e aqui deu uma cumeira no ponto mais alto. Aí eu dividi. Gente, todas as águas que vocês encontrarem complicadonas, vocês vão pegar o maior sentido e dividir no meio. Porque se você dividir, aí digamos que em vez de fazer desse jeito aqui, ó, dividir assim, sabe qual é a consequência? Maior custo e maior altura de platibanda. Isso é o que a maioria das pessoas não quer, tá? Telhado bom normalmente distribui 2 águas na maior extensão que você tiver. Normalmente não faz desse jeito aqui, porque é problemático, ok? Ainda tem uma outra consequência ruim nesse caso aqui, ó, a água andando em curva em cima de uma telha que na verdade está inclinada. Então já não é a melhor coisa, aqui eu vou ter que fazer um rufo curvo, tá entendendo? Porque aqui não é a parte de baixo. Tudo que não está na calha leva rufo, para proteger a borda de encontro da telha com a parede. Então eu vou fazer rufo curvo. Rufo curvo é pior do que calha curva. Vou fazer, tá? A gente gosta da outra forma. No caso de baixo, a queda vai ser pra dentro. Não, eu tinha sugerido aqui ser para fora. Porque se você fizer a queda para dentro, você dá uma sobrecarga aqui no meio, né? Mas dá, se você tiver que nem a Carol, que ela tem um núcleo central aqui que dá para fazer as coisas, em cada um desses lugares, de repente, tem uma parede, você desce por ela, ou desce por um pilar, ou desce seja lá por onde. Pilares são locais que normalmente você combina tudo. Tem os ferros, tem os canos, tem tudo lá. Se você lançar isso antecipadamente. E se você deixar para fazer depois que está executando, aí não dá nada. Professor, eu não sei se a pergunta é idiota, tá? Pergunta é idiota. Ó, eu tenho meu platibanda de 1 metro, né? Platibanda de 1 metro. Aí a inclinação do telhado vem pra cá. Essa calha, ela tem que ficar no final do platibanda ou ela tem que ficar... Sempre a calha é do lado baixo da sua cobertura. Mas se eu quiser, digamos, se eu quiser colocar essa calha, em vez de final do platibanda, aqui onde acaba a edificação, eu posso? Pode. Não posso? Porque, digamos, se eu colocar ela... Não, mas veja, se você colocar onde acaba a sua edificação, daqui para lá, a chuva vai acumular. Você vai fazer o que com ela? Eu não posso... É como se você tivesse feito uma calha gigante. Pode também. É porque, digamos, eu queria colocar, digamos, se eu colocar para acabar aqui mais tem a parede, nós vamos fazer a captação d'água. Mas
passando por platibanda, não dá, porque eu não quero descer nada pelo platibanda. A platibanda vai ser suspensa normal. Qualquer coisa assim, não, porque eu poderia fazer uma inclinação. Gente, mas olha, quando eu faço as descidas ali, ninguém fica descendo pelo meu platibanda. Porque eu faço assim, ó. Aqui está o platibanda, eu boto a calha aqui na beiradinha, a parede está aqui recuada, eu pego o cano ó, e capto ele por aqui, e eu faço isso, ó. Ou cai para cá, ou cai aqui, ou cai aqui. Ou no meio, ou dentro ou fora. E aí ninguém vê quando você está caindo. Quem mais que tem dúvidas? Vamos lá, dou duas. Olha, quem quiser assistir a aula de cobertura da turma semestre passado, rolou várias dúvidas diferentes, porque eles fizeram telhados malucos diferentes de vocês. Tinha uma menina que tinha telhado encaixado um assim no outro, transversal, que tem umas outras dúvidas que eu não consigo lembrar agora. Quem está assistindo em casa, volta na aula de telhado, que foi feita 6 meses atrás, mais ou menos, e lá tem outras respostas e outras aulas e outras situações que vocês não perguntaram hoje, tá bom? Então, vou dar um intervalozinho, tá? E a gente passa a ver mobiliário daqui a pouco. Voltando fora do break. Hã? Voltando do break. Isto.